Muito boa tarde desta sexta-feira, 17 de setembro de 2021, plena semana farroupilha, com chuva na capital das Missões. Retornamos ao programa Trabalhador em Foco, uma promoção do Departamento Jurídico da FEMERGS, na companhia da doutora Neuza Bechorner. Estamos vivenciando um momento único na história do Rio Grande do Sul, história cultural muito rica, e essa semana é especial para todos os tradicionalistas. As atividades estão sendo retomadas aos poucos, né, doutora? É verdade. Ainda não é possível realização de eventos com dança, mas já estamos vivenciando jantares, almoços, algumas atividades artísticas nas nossas entidades tradicionalistas. E nesse clima de Semana Farroupilha, nós retornamos com o nosso programa e sempre procurando trazer aqueles assuntos que são do dia a dia do Departamento Jurídico da FEMERGS para uma discussão mais ampla com os nossos telespectadores, nossos ouvintes que nos prestigiam neste horário. E nós fomos consultados sobre a situação que envolve o princípio da legalidade. Em determinado município, os professores municipais que atendem as escolas do interior não ganham difícil acesso e não é permitido que utilizem o transporte do município. Então, veja bem, é uma situação muito comum nos municípios a utilização do transporte para o deslocamento dos professores municipais até as escolas, até os educandários. Mas aí é uma questão de previsão legal que é necessário que seja inserido na legislação municipal. E aí, pergunto, doutora Neuza, a senhora que trabalha com o magistério, pode o professor utilizar o transporte escolar? É compatível o difícil acesso com a utilização do transporte? O que a senhora tem para nos dizer a esse respeito? Boa tarde, doutor Eduardo. Uma boa tarde aos nossos ouvintes. A gente tem, vamos dizer assim, conhecimento, e a gente sabe que a administração municipal ela é regida pelo princípio da legalidade, mas também pelos princípios da administração pública. Tá? Então, o plano de carreira do magistério, ele traz todo um regramento, tá, sobre a legislação que vai reger os professores, né, e os educadores também, todos os servidores da área, né, da educação. E assim como também os municípios têm algumas leis, né, esparsas que vão reger, então, a função aí dos professores. E uma delas é a questão da lei do difícil acesso ou difícil provimento. Alguns municípios têm esta prerrogativa, né, esse direito aí, concede esse direito aos professores, tanto no próprio plano de carreira, quanto em alguma lei esparsa que vem dizer que os professores receberão difícil acesso ou difícil provimento para, então, exercer o seu exercício, sua função naquelas escolas que ficam distante da sede do município. Às vezes são escolas que não têm transporte coletivo, regular, não tem como chegar lá. São estradas, muitas vezes, de difícil acesso mesmo, até de locomoção com carro, com veículo próprio. Tá? Então, tem essa possibilidade aí do município conceder uma gratificação, um adicional, né, para que os uma indenização, né, porque os professores caráter indenizatório, para que os professores possam, então, utilizar o seu veículo próprio, né, um transporte próprio, para se deslocar até essas escolas. Uma outra possibilidade, então, muitos municípios que não têm a lei, ou que tinham e acabaram revogando esta lei, então colocaram lá que a possibilidade dos professores utilizarem o transporte público, aquele transporte que é concedido aos alunos. Então, juntamente com os alunos, os professores também podem usar esse transporte. Não há nenhuma
vamos dizer assim, expressa, que os professores não possam usar esse transporte. Porque esse transporte, muito embora diga que é para os alunos, somente ele é um transporte para a educação. Então, se os professores não recebem um adicional, não recebem uma gratificação pelo difícil acesso, eles podem usar o transporte coletivo, então esse transporte escolar. Mas aí tem uma questão técnica, doutora. Pensando que o município não paga o adicional, Certo. tá? O município também não tem uma lei que autorize o professor a utilizar esse transporte. Ele pode utilizar ou precisa da legislação, precisa da lei para ele poder utilizar o transporte? Na verdade, sim. O ideal é que se tenha a lei. Porque aí nós chegamos numa questão muito importante, que é a articulação do dirigente sindical. Exato. Essa é uma das situações que o dirigente sindical tem que ouvir a demanda desse professor, antever essa situação, ir lá sentar na mesa do prefeito e explicar para ele a situação. A escola é longe, então não vai pagar difícil acesso, ou menos permita que utilize o transporte. O professor tem acesso ao transporte escolar. Mas aí vamos complicar um pouquinho mais. E o trabalhador que não é professor, servidor público municipal que não é professor, mas que trabalha na subprefeitura que está do lado da escola, que é um trabalhador, um servidor que não pertence ao quadro da educação, doutora. E aí ele pode utilizar esse transporte para se deslocar da subprefeitura lá no interior? Ou é só para os profissionais da educação? Transporte escolar, não. Transporte escolar para esses servidores que não são da educação, não poderão usar o transporte escolar. O transporte escolar ele é exclusivo para os alunos e poderão, pelo princípio até aí da proporcionalidade, né, ser, então, no momento que não há o difícil acesso para os profissionais da educação, então esses profissionais poderão fazer uso também do transporte escolar. O município pode legislar. Mas aqueles servidores que não fazem parte, né, da educação, o município poderá, então, mediante lei, conceder o difícil acesso, um difícil provimento, uma gratificação indenizatória para que eles possam. Aí nós chegamos numa outra situação. O difícil provimento, ele também pode ser concedido para outras funções que não sejam do magistério, que não sejam dos profissionais da educação. Se eu tiver um servidor auxiliar administrativo e eu tenho uma subprefeitura lá no interior, e esse servidor tem que se deslocar a essa subprefeitura, e se preencher as condições, obviamente, então o município pode, mediante lei, conceder uma gratificação indenizatória de difícil provimento, mesmo, que é a mesma coisa que difícil acesso, para esse servidor que se desloca até a subprefeitura. Pode. Tanto mediante lei, como o doutor disse, pode conceder sim, assim como ele concede, que a gente sabe, o Vale Alimentação. O Vale Alimentação também tem caráter indenizatório, natureza indenizatória, e é concedida para todos os servidores. Da mesma forma, tem que se ver a natureza do serviço, se ela tem difícil acesso, onde está localizada essa subprefeitura, se o município tiver uma lei, pelo princípio, vamos dizer aí, do interesse público, há uma necessidade que esse servidor chegue até, se desloque até esse local de trabalho, é possível sim que seja concedido. Assim como servidores que viajam, vão fazer curso de formação, também recebem uma diária, que é também de natureza indenizatória, pelas suas despesas que ele vai ter no decorrer aí, no percurso da viagem. Uma outra situação que a gente normalmente é consultada via FEMERGS e que também tem a ver com o princípio da legalidade, não exatamente com lei, mas com atos, então, é aquela questão das portarias. Então, quando um servidor é removido para uma outra secretaria, vamos pegar o exemplo comum aqui, motorista da saúde
transferido para a Secretaria de Obras. Isso é muito comum nos nossos municípios. E aí o município tem que fazer o quê? Tem que editar uma portaria. E essa portaria ela tem que ser fundamentada. E a fundamentação não é aquela frase que já se tornou um jargão para fim de atender o interesse público. Isso não é justificativa, isso não é fundamentação. A portaria ela tem que dizer o fundamento jurídico, aonde é que está inserida essa transferência, e a justificativa. Exemplo, o servidor da Secretaria de Obras se aposentou e deu a vacância do cargo lá e abriu a vaga, mas tem que ser bem explicada essa situação, sob pena de ser contestada essa portaria judicialmente. E é muito importante, doutor Eduardo, essa questão da portaria, porque a partir do momento que um servidor ele troca de setor, ele troca de secretaria, tá? Muitas vezes também as suas funções vão estar vinculadas a essa atividade e talvez até alguma gratificação. A gente vê assim, por exemplo, o motorista. Tá? Nós temos motorista na Secretaria de Saúde, motorista na Secretaria de Obras, motorista no transporte escolar. Quem é motorista no transporte escolar pode receber uma gratificação porque ele está no transporte escolar. Quem é motorista da saúde pode receber um sobreaviso, porque ele está na Secretaria de Saúde. Quem é motorista do transporte de obras, da mesma forma. Então, se não sair uma portaria lá no setor de pessoal, quando ele vai fazer a vinculação desse servidor, a matrícula desse servidor a uma determinada secretaria, ele precisa de um documento hábil. Tá? Se ele vai fazer a vinculação deste servidor a uma gratificação, também ele precisa ter ciência disso, ter conhecimento através de uma portaria. Da mesma forma, quando este servidor vai receber qualquer gratificação, também tem que ser feito uma portaria. Por quê? Essas gratificações que ele vai receber vai ter implicância para o seu recolhimento do RPPS, tá? Nós temos vamos dizer assim, alguns vencimentos, algumas gratificações que acontecem o desconto por fundo, tem outras que não. Né? Então, isso tudo tem que estar especificado, tem que ser documentado via portaria, tanto para que depois este servidor não tenha nenhuma surpresa na sua vida funcional ou até mesmo na sua folha de pagamento. Até porque muitas vezes essas transferências, essas remoções, não deveriam, mas acabam tendo até um certo viés político para alocar em determinada situação ou com determinada gratificação alguém que tenha tido algum interesse, eventualmente, político. E, então, por isso que a lei exige essa questão da fundamentação, da justificativa, para que se saiba, do ponto de vista legal, e para que isso possa, eventualmente, até ser questionado do ponto de vista jurídico. A gente já teve casos, né, doutor Eduardo, que servidores ingressaram na justiça em razão dessas remoções aleatórias ou arbitrárias. Eu conheço um caso de uma vereadora, que era vereadora e servidora municipal, de um município aqui próximo, em que ela foi removida do local em que ela estava trabalhando para um outro, distante, com claro intuito de prejudicar. E aí ela entrou com um mandado de segurança justamente sustentando a perseguição e que a portaria não havia uma fundamentação. Na verdade, ela só dizia que era para atender o interesse público. E aí, inclusive, ela teve até liminar para retornar à antiga função e depois, no mérito, o juiz confirmou aquela medida liminar, que havia determinado o retorno dela ao local do trabalho, mantendo ela ali. Porque era claro que nós tínhamos uma situação de perseguição política. Um ato arbitrário de quem era o administrador da época, isso já faz alguns anos, por uma questão política, por um viés político, acabou transferindo aquela servidora. Então acontece isso de forma muito comum. E é interessante também, na questão do magistério, quando essas remoções, a maioria das vezes, o próprio plano de carreira ele estabelece critérios para a remoção dos professores.
E se esses critérios não forem obedecidos, eles são perfeitamente passíveis de serem anuladas essas remoções aí. Porque muitas vezes o plano estabelece que os professores, geralmente quando acontece, chega no final do ano, há uma reorganização das turmas, da escola, né? Alguns professores às vezes até pedem manejos, né, remoção para mudar de escolas, né? E alguns às vezes são colocados à disposição e removidos aí de forma arbitrária. Então, os planos de carreira muitas vezes lá dizem: professor, para ser removido tem que ser observado os seguintes critérios. O mais antigo na escola, às vezes o mais antigo de nomeação, mais tempo, às vezes de nomeação, mais tempo na escola, mais tempo de turma. Então é necessário que sejam observados esses critérios para daí sim. Às vezes tem um professor de mas eu tenho 20 anos nessa escola e chegou um colega que faz aí 3 meses e por que eu vou ser removido? Aí tem uma questão de antiguidade. Tem antiguidade, tem que respeitar essa antiguidade. Não sobrou turma para você, então eu vou colocar. E essa questão da antiguidade, se não estiver regulada, há precedentes na jurisprudência. Também. Né? O nosso Tribunal de Justiça tem precedentes nesse sentido para regular essa questão da antiguidade. Porque, de fato, não é plausível que um profissional, por mais respeitado que o seu currículo possa ser, chegue lá e desaloje alguém sem um motivo plausível, digamos assim, que está lá há 10 anos, que conhece a comunidade, que tem toda uma história naquele educandário, que fez, quem sabe, trabalhos comunitários ótimos ali no local, tudo por um viés político, muitas vezes. Então, o nosso servidor municipal tem que ficar atento a essas situações. E o sindicato, como a gente sempre diz aqui e orienta, a porta, digamos, para que esse servidor vá lá buscar o apoio, muitas vezes um apoio jurídico, para contestar esses atos que são arbitrários. Doutora, 20 minutos passa rápido, a gente sempre fala isso, né? É verdade. A nossa intenção é sempre trazer essas questões muito práticas, que são desaguadas aqui, aproveitar que está chovendo, então vamos falar em desaguadas, né? No departamento jurídico da FEMERGS, via sindicatos, para tentar esclarecer aí os senhores alguma coisa que a gente possa contribuir. Muito obrigado, então, pela atenção de todos e até a próxima terça-feira. Segunda-feira não teremos programa, é dia 20, dia do Gaúcho. Deveria ser dia internacional do Gaúcho, né? Mas por enquanto é só estadual o feriado, né? Dia do Gaúcho. Então, até a próxima terça-feira. Um abraço a todos. Bom feriado, final de semana.